Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos falar sobre saúde no programa de hoje. A tecnologia vem democratizando uma série de mercados, segmentos, funções. Com a saúde não vai ser diferente. A gente vai precisar entender de que forma a gente usa a tecnologia para ligar as pessoas às soluções, ao invés de afastar as pessoas dessas soluções. Existem muitas alternativas e para ajudar a gente a entender para onde esse mercado vai, o Vitor Aceituno está aqui, que é presidente da Sami Saúde. Vitor, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Muito obrigado, André. É prazer estar aqui. Vitor, vou começar te fazendo uma pergunta mais fácil dessa nossa conversa, que vai ser: tecnologia aprofunda o gap de saúde para as pessoas que não têm acesso, ou de fato a gente vai conseguir um mercado mais inclusivo, mais socialmente justo? Como essa engrenagem funciona com a tecnologia ligando os pontos? Quando a gente fala de tecnologia, é uma palavra muito ampla. Então, como a gente estava falando um pouco antes, você tem desde drogas novas, em biotecnologia e coisas que estão surgindo o tempo todo e que no começo, quando elas surgem, elas são caras e parecem inacessíveis para as pessoas. Mas isso acontece com quase todas as tecnologias, que ao longo do tempo elas vão se tornando mais baratas e mais acessíveis. Né? Quando a gente fala de tecnologia digital, né, de IT, né, de informática, vamos dizer assim, em geral, ela já entra podendo baratear o acesso de cara. Né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, como é que a gente pega uma pessoa que está no Amazonas e não tem acesso a um especialista, e hoje com telemedicina, especialmente depois da pandemia, ela consegue acessar aquele especialista daqui a pouco, em 5 minutos, né, via uma vídeo, com uma qualidade boa de áudio, com uma qualidade boa de som e tal, que antes ela demoraria, às vezes, uma viagem de dias, às vezes, esperaria uma fila, etc. Então, sem dúvida, quando a gente fala de tecnologia digital, né, a tecnologia digital ela vem para aproximar as pessoas e fazer com que a gente acesse serviços com uma qualidade que a gente não poderia acessar antes, porque simplesmente não era possível, a distância ou a dificuldade de acessar era muito grande. A gente fala isso muito também quando fala de informação em saúde. Hoje é muito comum ainda, infelizmente, você ir no médico, aquele médico atende você lá num sistema, aí você vai no outro médico e tem que contar a sua história toda de novo. Isso é um custo. É você contando uma história para médicos, pagando hora médica 2 vezes, para contar uma história que já estava escrita por alguém. Então, como é que a gente faz, né, na sociedade para pegar várias ineficiências que a gente vê, seja de um deslocamento para falar com o médico, seja para contar histórias múltiplas para mesmo os médicos, quando essa história poderia já estar simplificada, organizada, compartilhada por diferentes profissionais. Então, tem várias oportunidades de como a gente pode, com tecnologia, mudar e baratear a maneira como as pessoas experimentam saúde. Quando você fala dessa engrenagem do plano de saúde, tem uma percepção atualmente, uma parte é percepção, uma parte é realidade. Muitas vezes o médico fala que recebe pouco, o paciente acha que paga muito, e o plano de saúde, muitos planos de saúde têm problemas operacionais porque essa conta acaba não fechando. Tem muita fraude, tem muitos pontos onde a tecnologia pode intervir para dar eficiência de um lado, mas também para aumentar a receita do outro, aumentando o alcance também. Enfim, dá para atuar em 2 grandes vertentes de como uma operação funciona, que é essa estrutura de aumento de receita e outra de aumento de eficiência, diminuição de custos operacionais. Onde você vê os ganhos de mais curto prazo acontecendo com o uso de TI? Eu estava escutando um podcast ontem que estava falando sobre carros a combustível e carros elétricos, né? E falando que a grande mudança dos carros elétricos sobre os carros de combustível não foi só pegar um carro que era combustível, colocar uma bateria elétrica e falar, pronto, é um carro elétrico. Mas foi mudar a maneira como se pensavam os carros, fazendo uma coisa que eles chamam de Software Defined Cars, né? O carro que é definido por software, controlado por software. Eu gosto desse exemplo porque ele também significa muito para o que a gente está trabalhando, o que a gente entende como a mudança que precisa acontecer no setor da saúde. Começando do mais básico, tem uma frase que eu gosto que fala assim: saúde não tem preço, mas tem custo. E esse custo da saúde, muitas vezes a gente esquece. Quando a gente está com um sintoma ou está se sentindo doente e tal, a gente fala, não, eu quero fazer o que precisar fazer. Tá, mas o que realmente precisa ser feito? Não, qualquer coisa.
Muitas vezes a gente vai no médico e ele fala, na dúvida vamos fazer. Você vai no hospital e fala, na dúvida vamos fazer. Esse na dúvida vamos fazer cria mesmo uma conta muito grande e que ninguém consegue dividir. E hoje, infelizmente, 3 em cada 4 brasileiros não conseguem pagar um plano de saúde, porque quem usa, muitas vezes, né, sejam médicos, hospitais, etc., pacientes, estão criando uma conta tão grande que se torna insustentável para 75% dos brasileiros conseguir pagar um plano de saúde. Quando a gente fala de mudar a maneira como as pessoas experimentam saúde, pode ser desde... Você precisa de uma consulta, se acordou doente, você não precisa se deslocar, ainda mais às vezes por São Paulo, pegando trânsito, pagando caro estacionamento, esperando numa fila. Você pode agora falar com o seu médico por telemedicina. Isso vai baratear muito a maneira como você acessa, e você vai acessar um médico de qualidade agora, que vai ter um protocolo. Isso é uma maneira de como a gente começa a organizar o sistema de saúde. A gente começa a olhar, peraí, mas esse médico está fazendo um bom protocolo? Esse médico está fazendo a melhor, que a gente chama da medicina baseada em evidências, a melhor evidência científica disponível? Se um médico não usa o sistema, como é que eu sei o que ele está fazendo? Então, realmente tem que acabar, né? A gente está acabando com o papel para falar, não, tudo foi atendido em prontuário, tudo foi registrado em prontuário clínico. Então, eu consigo olhar depois e falar, esse médico fez uma conduta legal. Então, além de você conseguir acessar um médico num tempo rápido, você conseguir acessar um bom médico, fazer uma conduta confiável, porque quando você está doente, você não quer um médico, você quer um bom médico. Você não quer fazer uma consulta, não, quer fazer uma consulta que resolva. Só que quando você não mede, famosa frase do Caplan Norte, quem não mede não gerencia, se você não mede, você não tem como gerenciar se aquele médico está fazendo uma conduta correta. Então a tecnologia também vem para registrar o que está sendo feito e muitas vezes guiar. Né? Eu falo que o nosso objetivo é ser o Waze da saúde. Né? Como é que eu consigo guiar as pessoas pelo melhor caminho assistencial, mais rápido e mais barato para as pessoas? Porque elas querem é isso. Ela está com um problema, ela quer resolver o problema dela no menor custo possível, no menor tempo possível, na melhor qualidade possível. E a tecnologia vem buscando medir qualidade, oferecer acesso e reduzir custo. Um outro exemplo é, estou te atendendo como médico e geralmente tem que ir lá ficar digitando o prontuário do que eu estou fazendo, para poder ter no sistema, né, essa conduta que eu comentei. Para que eu estou digitando? Por que uma AI não pode escutar a consulta e preencher? Hoje a gente economiza por volta de 900 horas médicas para o médico não precisar ficar digitando. Simplesmente, né, escutar o ambiente ali da consulta ou de uma telemedicina e preencher o sistema. Muitas vezes o médico esquece de preencher, muitas vezes você preencheu do jeito que você não entendeu. Hoje, com AI, ela preenche no português ali, melhor professor Pasquale possível ali, não esquece de preencher, não reclama de preencher. E você pega essas... Ainda dá para entender a letra, tá vendo? Letra de médico, talvez é um problema que vai ser resolvido por AI. Letra de médico, esse é um exemplo clássico, né? Sim. E aí você pega aquelas 900 horas que o médico antes ficava digitando no sistema e ele pode fazer o quê? Atender mais paciente, atender com mais qualidade, gastar mais tempo numa consulta. Então, são vários exemplos que a gente vê que a tecnologia vai transformando como a pessoa pode ter saúde de qualidade num preço que ela pode pagar. Você falou dos carros. Vou usar o exemplo dos carros para te fazer uma outra pergunta. Uma das características importantes de carros que são baseados em software é a de manutenção preditiva. E isso faz com que a gestão do carro seja mais barata, que o ciclo de vida do carro seja mais longo. Dá para imaginar isso na saúde também? Os algoritmos te dizendo, olha, dá uma olhada aí no teu fígado que semana que vem vai dar um probleminha? Mais que imaginar, a gente está fazendo isso. É muito legal quando a gente começou, uma das apostas era como é que eu sou um plano de saúde de verdade? Porque a maior parte das pessoas, se você ligar para o seu plano de saúde e falar, eu estou ligando para saber qual que é o seu plano para a minha saúde. Não tem um planejamento para a sua saúde, não tem um plano. O plano é que você não use o convênio, o plano é que você não fique doente, mas não tem um planejamento para a sua saúde. O que a gente faz, André, é falar assim, olha, entrou no plano de saúde hoje, qual que é o seu plano? Que plano que a gente vai ter para você para poder... E aí o plano começa por prevenção. Fala, olha, hoje eu não estou sentindo nada, hoje eu estou me sentindo bem. Mas como é que a gente faz para você continuar se sentindo bem? Uma das coisas que a gente fez foi colocar academia inclusa no plano de saúde. Então hoje, a pessoa quando ela contrata um plano, ela tem uma academia inclusa ali, né? E isso a gente consegue saber hoje com tecnologia, quando a pessoa vai e faz o check-in na porta da academia, que ela foi. De novo, a tecnologia permitindo acesso. Então ela vai, faz check-in na porta da academia, a gente recebe esse dado. Então eu brinco. Você vai no CrossFit na segunda, você foi no ortopedista na terça, comprou remédio na farmácia na quarta, você provavelmente machucou no CrossFit e a gente sabe disso. Por quê? Porque a gente está acompanhando com tecnologia uma coisa que antes não era possível.
você saber, nossa, como é que eu vou saber se a pessoa foi na academia? Não, hoje ela faz check-in lá, você sabe que ela foi na porta da academia e você sincroniza isso com o médico que ela foi, com o medicamento que ela comprou. Hoje a gente sabe, quando a pessoa vai na farmácia, em geral ela gasta R$ 97, compra dipirona, citalopram e omeprazol, losartana. Então você consegue saber a marca de fralda que ela compra na farmácia. Então, todas essas informações que antes não eram disponíveis, porque a tecnologia não estava permitindo isso, quando ela chega para o seu médico ali disponível, ele pode fazer o quê? Prevenção. Porque ele está acompanhando as pessoas de maneira integral. Porque, em geral, a pessoa só procura o médico quando está doente. Tinha um professor da Faculdade de Medicina que falava assim, saúde é o silêncio dos órgãos. Se você não está sentindo o fígado, não está sentindo o rim, é porque está tudo bem. Quando você começa a falar, nossa, meu fígado aqui está doendo, meu rim, estou sentindo alguma coisa no estômago, é porque... Então a pessoa só procura quando está doente. A pessoa saudável, ela está onde? Ela está no parque, ela está no cinema, ela está no trabalho, ela está em casa. Agora, como é que eu consigo medir saúde e intervir na saúde das pessoas quando elas estão nesses ambientes? É só com tecnologia. Hoje com os wearables, hoje com os aplicativos do celular que você consegue acompanhar. Quando a gente pega todas essas coisas e traz para o médico, traz para um plano de saúde, traz para um hospital, fala, olha, tá aqui, é possível fazer prevenção usando toda essa informação disponível, entendeu? Então, já está acontecendo e acho que só vai acelerar. Você falou do speech to text na consulta para preencher prontuário, depois deu o exemplo do CrossFit, que é um exemplo que, evidentemente, um risco que eu não corro. Eu quero te perguntar como ficam as questões de privacidade nesse contexto. Até que ponto a gente já avançou em termos de regulamentação sobre isso e o que é legal e o que é ético? Como é essa fronteira entre essas duas características quando a gente fala de utilizar a inteligência artificial nesse contexto? Legal. A privacidade, especialmente na área de saúde, ela é uma área em evolução. Né? A gente sempre teve discussões da Faculdade de Medicina sempre sobre o sigilo médico-paciente, quando que o médico precisa dividir uma informação que ele tem com o nutricionista, com o fisioterapeuta, dividir com a família. Às vezes a família não quer que divida com o paciente. Então as questões de privacidade e saúde, elas sempre estiveram aí, né? Do pai para o filho adolescente que não quer dividir com o pai. Então essa questão sempre esteve lá. A questão é que com tecnologia ela fica mais clara, né? E você tem o risco, né, de hackers, você tem o risco de cibersegurança, você tem outros riscos que você precisa gerenciar, mas essa questão de privacidade ela vem evoluindo conforme a sociedade vai entendendo o valor do dado e como é que eu posso proteger essa informação. Mas a gente trabalha muito dentro dos pilares da LGPD, que é o consentimento. Que é falar assim, olha, você dá o consentimento para a gente poder usar o seu dado da academia? O seu dado de alimentação? Tem pessoas que falam, não quero que meu plano de saúde saiba o que eu como. Tudo bem, mas se você souber que com o seu dado de alimentação você pode ter um desconto no plano de saúde, você quer? Então eu quero. Se souber que o nutricionista vai fazer uma dieta melhor, se ele tiver seu dado de alimentação e seu dado de academia, você quer? Eu quero. Então, é uma mudança de mentalidade de ser aquele plano de saúde que é o mal, que está tentando evitar que você use, para falar, não, eu estou aqui com profissionais para cuidar de você. Quanto mais informação eu tiver, mais eu vou poder cuidar. Óbvio que você sempre tem limites de onde, né, fazer o bem e fazer o mal ali, então acho que a regulação vai evoluir, mas acho que a sociedade mesmo, com essa questão de poder retirar a privacidade, dar privacidade, as próprias mídias sociais trazem muita publicidade quando alguém faz alguma coisa errada, aquilo, né, afeta uma marca positiva ou negativamente muito rápido. Então eu acho que existe uma regulação que vai vir e uma autorregulação que já existe em relação a como é que as pessoas vão usar esse dado no futuro, uma vez que ele está ficando cada vez mais disponível. Né? Sabe que quando você traz esse exemplo, no final das contas, de alguma forma a gente vai falar de engajamento. Né? Como você vai engajar o teu paciente, cliente, independentemente do nome que você dê a ele, nesse ecossistema que você está criando. Tem uma tese do Centro de Inteligência Coletiva do MIT, o professor Thomas Malone, o diretor do centro, que engajamento é um produto de amor, dinheiro e glória. Ou você tem um envolvimento sentimental com aquilo, e a tua saúde é um argumento suficientemente forte para que você se envolva sentimentalmente com quase qualquer coisa, ou você tem um benefício financeiro para isso, que é o exemplo que você deu, você vai ter um desconto na farmácia ou no próprio plano de saúde, ou status, que é o que move boa parte daquilo tudo que a gente faz nas redes sociais, um modelo de diferenciação que faz com que você seja um profissional mais desejado, uma pessoa mais desejada dentro de um grupo, daquele grupo do qual você faz parte. Enfim, você tem argumentos que são pautados desses três drivers. Fica muito claro para mim a questão do dinheiro como uma força importante
nesse modelo de definir engajamento para o público do plano de saúde. Mas dá para pensar em modelos de negócios diferentes também? Eu vou exemplificar. Por exemplo, se você cobra seguro de carro depois do mês da cobertura, mais ou menos como a gente faz com os nossos telefones. A gente paga o telefone em função daquilo que a gente usa. Quantidade de bytes que a gente trafegou, ou de horas ou minutos que a gente falou. No final das contas, a operadora de telefonia vai lá, faz uma medição daquilo tudo e te cobra. O seguro de carro pode ser, de alguma forma, cobrado dessa maneira também. Se você ficou dentro da garagem um mês inteiro, você se expôs a menos risco do que se você dirigiu a 150 km por hora, se você passou por CEPs que estão em áreas de risco e por aí vai. Então, dá para eu criar modelos que, de alguma maneira, estão associados a maior exposição ao risco e, portanto, merecem ser mais caros do que outros que não se expuseram aos mesmos riscos. Dá para pensar em modelos diferentes de cobrança de planos de saúde nesse contexto também? Sem dúvida, acho que a gente está cada vez mais perto disso. Era uma informação que antes você não conseguia ter disponível, exemplo que você comentou do seguro de carro, né? Você antes não conseguia saber se a pessoa estava dirigindo rápido, agora você tem vários mecanismos para saber a velocidade que as pessoas dirigem, os hábitos, os lugares. Então, uma vez que essa informação agora esteja disponível, acho que a gente vai ter que filtrar. Eu falo que é o equilíbrio entre misericórdia e justiça, né? A gente quer ter misericórdia para as pessoas no sentido de, poxa, ela tinha um câncer que tinha um componente genético. Não é culpa dela, né? Ela tinha uma carga genética e ela descobriu uma doença genética, um câncer. Então você não quer penalizar a pessoa por causa disso. Agora, é uma pessoa que fumou durante muitos anos, sabendo que é o principal fator de causar câncer de pulmão. Aí você fala, poxa, aquela pessoa pode ter um plano mais caro ou não ter um desconto, ou ter... a pessoa que se alimenta bem versus a pessoa que se alimenta mal, a pessoa que faz atividade física, a pessoa que não faz. Então, eu acho que quando a gente tiver isso cada vez mais disponível e as pessoas mais conscientes do que impacta a sua saúde, o seu reajuste do plano de saúde, que é uma queixa comum das pessoas, falar, poxa, meu plano só aumenta e tal. Então, mas que hábito você está tendo de saúde, né, de prevenção, para que o plano de saúde custe menos, né? Porque a conta não aparece lá. Olha a conta do plano de saúde. Não, um dia a pessoa sentiu uma dor, falou, vou no pronto-socorro. Eu vou marcar um médico. Ou a pessoa tinha um hábito ruim e falou, agora eu preciso fazer uma cirurgia. Tal. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio para fazer essa balança entre misericórdia e justiça do ponto de vista de usar os incentivos de maneira correta, né, para não penalizar as pessoas que não é para ser penalizadas, ao mesmo tempo gerar incentivos que são muito poderosos, nas linhas do que você exemplificou, para tornar o plano de saúde mais eficiente para todo mundo, né? Nesse contexto da misericórdia e da justiça, é possível ver recorrentemente um sistema legal sendo acionado. É um player importante desse processo. A judicialização das estruturas de saúde, de uma forma bem ampla. Para pagamento de medicamentos, para autorização de procedimentos, enfim, de toda sorte. O quanto você imagina que a tecnologia pode ajudar na mediação desses conflitos? Eu acho que talvez é um dos lugares que mais precisa se modernizar, mais rapidamente. Mas quando a gente está podendo registrar tudo que está sendo feito com o paciente, vai ser mais fácil para um juiz entender o que foi feito, né? Um dos grandes problemas do plano de saúde é fraude. A pessoa liga e fala, vocês cobrem câncer? A gente cobra, porque é um plano de saúde e tal. Eu queria contratar o plano, mas você tem alguma coisa? Não tenho nada, né? Aí um mês depois a pessoa entra com uma liminar e fala assim, olha, eu queria tratamento para o meu câncer. Mas espera aí, 20 dias atrás você entrou... mas espera aí, tem um áudio gravado falando, olha, a pessoa estava perguntando, ou tem um prontuário médico dizendo que ela já tinha esse câncer há 3 meses e tal. E o problema da fraude é que ela encarece para todo mundo, porque a conta do plano de saúde, numa palavra difícil que a indústria usa, que é o tal do mutualismo, a gente divide mutuamente a conta, até pela misericórdia, a gente não quer que alguém que teve um câncer tenha um reajuste de 3.000%, então você pega aquela conta de R$1 milhão de um tratamento e divide para todo mundo. Quando aconteceu o caso de uma fraude, que você não conseguiu precificar direito o plano de saúde, que você não tinha as estruturas corretas ali porque a pessoa mentiu, todo mundo é penalizado. Então a tecnologia vem para falar, peraí, é muito legal ver as câmeras nas ruas agora, né, acompanhando assalto, acompanhando coisas. Por quê? Porque a gente está conseguindo acompanhar, de fato, segurança pública com uma lente maior
ampliada por tecnologia para a pessoa que vai cometer um assalto, ela fala, não, mas agora eu sei que tem câmera na rua, agora eu sei que vão me filmar. E tá vendo aquela linha meio Minority Report, né? A pessoa fala, poxa, eu não vou cometer o crime porque a impunidade acabou, esperamos que diminua, né? Acho que é a mesma coisa. A partir do momento que esse sistema todo de tecnologia está pronto, a gente vai ter menos fraude e isso vai reverter em planos mais baratos para as pessoas, por exemplo. E judicialização deve diminuir. O ambiente de saúde sempre foi muito regulamentado no Brasil e no mundo inteiro. Como você compara a nossa regulamentação, a nossa legislação, a estrutura que mantém legalmente isso tudo de pé por aqui, no que diz respeito à tecnologia, com outros países do mundo? Dá para ter mais semelhanças, como, por exemplo, quando a gente olha para a LGPD brasileira, GDPR europeia, mais próximas do que a americana, naturalmente muito mais próximas do que a chinesa também. O que a gente olha no mundo que serve de referência para o Brasil? Legal. Isso é uma ótima pergunta, interessante essa reflexão, porque quando eu olho as empresas de saúde brasileiras, elas parecem muito com as americanas. Quando eu olho a regulamentação de saúde brasileira, ela parece muito com a europeia. Acho que talvez por onde a gente olha, talvez os legisladores se inspiram mais na regulação europeia, que acho que faz sentido, mas as empresas, os empresários parecem se inspiram mais nas empresas americanas, para essa proximidade, e isso cria, às vezes, alguns embates entre o que os empresários querem fazer, ou que a direção que a tecnologia está indo, e o que a regulação está planejando e permitindo. A regulação brasileira tem algumas características que são únicas ou talvez mais comparadas com alguns países europeus, que, por exemplo, o custo saúde ele é infinito, ou o risco saúde é infinito. Quando você contrata um plano, dentro do que eu conheço, por exemplo, no México ou na Índia, você compra um plano de saúde que ele vai cobrir até $2.000. Até $2 milhões total e até $2 mil de uma coparticipação ou de um tratamento e tal. No Brasil, o risco é, por definição, ilimitado. Então, você compra um plano de saúde de R$300, de R$500, e a conta pode ser infinita. Como é que você precifica uma coisa que é infinita? Isso é uma dificuldade muito grande para as empresas. Aí você precifica um plano de saúde, a pessoa comprou hoje um plano e vai pagar R$300. Nos próximos 12 meses, a agência pode adicionar coisas no rol da ANS que não estavam combinadas ali no começo do contrato, e você só consegue reajustar o plano 12 meses depois. Então, você muitas vezes é obrigado a incluir coisas na cobertura do contrato por uma precificação que você realizou meses atrás. Então, você tem um atraso entre o que está sendo feito e o que está sendo cobrado, que torna, muitas vezes, os planos de saúde insustentáveis e os reajustes altos no final do contrato. Então, eu também acho que é uma regulação que precisa se modernizar, uma regulação que precisa ser mais compreensível em relação ao que acontece na sociedade. A regulação, muitas vezes, ela mata a possibilidade de acesso. Exemplo que aconteceu no Brasil com planos individuais, que a regulação foi muito bem no ponto de vista de proteger o consumidor, mas hoje você quase não encontra plano individual para comprar. Só existe plano empresarial, porque a regulação praticamente tornou inviável os planos individuais, né? Então, esse é um desafio. A gente falou muito de tecnologia da informação. O que dá para imaginar no curto prazo de insidables, wearables e elementos externos nesse contexto? Um dos grandes desafios para os wearables no Brasil, que é um país emergente, é o custo. A gente já olhou alguns pilotos, já viu outras empresas, né, discutindo isso. O desafio é quando você vai importar, geralmente, um device, mesmo que ele venha da China, mesmo que ele venha de um outro lugar dos Estados Unidos, o custo de importação, o custo do device, etc., ele acaba sendo proibitivo. Nos Estados Unidos, você tem operadoras que elas falam assim, olha, compra aqui o seu plano de saúde, eu vou te dar um smartwatch como parte do benefício, porque eu vou acompanhar a sua saúde, seu batimento cardíaco, quantos passos você dá por dia e tal. Então, tem planos de saúde nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo em que você compra um plano de saúde e ganha um smartwatch. Aqui, essa conta não fecha. Claro. O ticket médio de um plano de saúde no Brasil é R$300. Você, talvez nos planos muito premium, você consiga, né, encaixar ali um custo e tal, mas mesmo assim é proibitivo. Então, acho que esse é um desafio ainda. Talvez soluções que sejam embedadas dentro do celular e que não precisem de um aplicativo, de um device externo, mas usem de um aplicativo para alavancar uma tecnologia que já tenha no celular das pessoas, acho que elas têm mais chance de darem certo. Então, tem aplicativos, por exemplo, que monitoram sono. Se o aplicativo está dentro do celular, e hoje, né, o celular é uma coisa ubíqua, né? Então, como é que aquilo pode alavancar? Isso eu acho que faz muito sentido. Usar os devices existentes a uma outra potência, claro, a uma outra utilização, do que a gente colocar devices novos numa população que não vai ter condição de custear. 2 minutinhos para a gente fechar. Quero te ouvir sobre os próximos passos. O que a gente consegue imaginar
ali no horizonte que vai mudar na forma como a gente olha para a nossa saúde? Legal. Tem uma frase que acho que ela é atribuída ao Bill Gates ou a quem, que fala assim: a gente costuma superestimar o potencial da tecnologia no curto prazo e subestimar o potencial dela no longo prazo, né? Quando vem agora essas inteligências artificiais conversacionais, etc., todo mundo, nossa, é incrível, tal, etc., não mudou tudo ainda. A gente continua fazendo muitas coisas da mesma maneira, né? Mas, quando a tecnologia fica disponível para a sociedade e as pessoas começam a fazer usos que você nem imaginava, você começa a ter mudanças de comportamento e é muito legal conversar com pessoas mais jovens que vão fazer uma coisa usando uma tecnologia dessas novas. E aí você fala assim, nossa, mas por que você pensou em fazer assim? E a pessoa vira e fala, mas como é que você ia fazer? Eu acho que é legal olhar os mais jovens que estão, né, nascendo já no ambiente do ChatGPT e de outras tecnologias para pensar como que eles estão usando e falar assim... E a gente vai, acho que, de lá encontrar ferramentas e usos que a gente não imaginava. Então, dentro da empresa, o que a gente faz é muito isso, é deixar a ferramenta disponível para as pessoas, treiná-las. E tem muitos usos que a gente não imaginava. Eu, pessoalmente, falo assim, poxa, mas qual que vai ser o uso aqui e ali? Só que quando a pessoa está fazendo um processo, está fazendo uma atividade, e ela olha, nossa, eu vou pegar isso aqui que eu fazia e vou fazer assim agora. De repente você olha, economizou tempo, ganhou eficiência, melhorou o entregável ali daquela atividade. Então, eu acho que dando poder para as pessoas, né, testarem as coisas, é a melhor maneira que a gente vai descobrir como vai ser a saúde, como vai ser o futuro com essas tecnologias. Essa curva do hype cycle de adoção de tecnologia, de quando você lança uma tecnologia, tem um pico de expectativas, algum tempo depois a gente vê um vale de desilusões. Blockchain vai mudar o mundo, Bitcoin vai mudar o mundo, IA vai mudar o mundo, daqui a pouco esse negócio não era bem o que se imaginava, e aí você começa a ver um monte de empresa quebrando, gente que apostou pesado naquela tecnologia se decepcionando, os early adopters ali sendo questionados sobre diversos aspectos, e depois de um tempo a tecnologia acaba atingindo um platô de uso. No longo prazo, dá até para afirmar que toda tecnologia tende ao desuso, pelo menos naquela forma como ela foi concebida inicialmente, e ela acaba sofrendo modificações. Você vê isso acontecendo com o uso de inteligência artificial, dados, insidables, wearables, os aplicativos no celular. Enfim, tem muita coisa acontecendo e dá para olhar nesse horizonte e ver muitas mudanças sobre como nós vamos enxergar e, naturalmente, o aumento da longevidade. O impacto tende a ser muito positivo. Vitor, muito obrigado pela conversa, foi um prazer e, sem dúvida nenhuma, vamos nos encontrar de novo para falar, porque esse é um assunto que virou, mexeu, mudou completamente. Super obrigado, né, pelo convite e fico à disposição para qualquer pessoa que quiser nos contatar para saber mais como é que a gente está usando tecnologia para transformar a saúde. É nosso prazer, nosso propósito, estamos super à disposição para conversar. Vitor Aceituno, que é presidente da Sami Saúde, muito obrigado. E você que nos assiste, a gente se encontra de novo semana que vem para falar mais sobre os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.